É hora de fazer o INSS pagar. Exatamente isso que você entendeu. O INSS, o pagamento vai sair por bem ou por mal. Me acompanha nesse vídeo para eu poder explicar o porquê disso e como agir nessa situação. Só peço um grande favor, não esqueça de ajudar as outras pessoas já compartilhando os vídeos aqui do canal nas suas redes sociais. Como que eu faço isso? Compartilha lá no Facebook, no Instagram, no seu Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos fiquem por dentro de tudo que está acontecendo. E se você ainda não é inscrito, no canal, já aproveita essa oportunidade de ficar informado, ficar informada. Inscreva-se agora aqui no canal e ative o sininho das notificações. É de graça. Não esqueça de participar deixando o seu comentário com a sua dica, a sua dúvida, para eu poder voltar com novos vídeos aqui, com novas informações em outras oportunidades. Já conto com o seu like, da confiança, para eu saber se vocês recebem os vídeos aqui do canal. Olha, a população de Sergipe e também de Brasília, lá no Distrito Federal, somadas juntos, ultrapassam facilmente 5 milhões de habitantes. Mas o que tem a ver isso? Por que eu estou trazendo esses números? Essa é a quantidade de pessoas que aguardam o pagamento do INSS ou revisão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, ou seja, no âmbito administrativo, dentro do INSS, ou judicial, na Justiça. Então, só para você ter uma ideia, 2 estados brasileiros juntos, somados toda a população de Sergipe, mais do Distrito Federal, somam a quantidade de pessoas que aguardam por uma resposta do INSS. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça divulgou um relatório que apresenta até o mês de janeiro de 2023 um painel dos maiores litigantes do Judiciário do Brasil. Ou seja, para você entender melhor, falando de uma forma mais simples, o INSS é o que é mais levado à justiça aqui no Brasil. O INSS, mais uma vez, aparece como campeão de processos na justiça com 3.269.270 casos pendentes, conforme foi notificado agora em março de 2023 por um jornal de grande circulação aqui no Brasil. A fila do INSS também é de 1,8 milhão de segurados à espera de atendimento nas agências. Os números compõem um total de 5 milhões de segurados e aposentados com alguma pendência previdenciária. Se fôssemos somar tudo, daria algo em torno de 7 milhões de pessoas esperando uma resposta do INSS. Desde 2003, o Conselho Nacional de Justiça divulga os números de processos em todo o Brasil, inclusive os maiores litigantes, privados ou governamentais, aqueles que têm o maior número de processos, sejam instituições privadas ou do governo. Desde a primeira edição, que começaram a ser colocados para a imprensa, para as pessoas, os números pelo Conselho de Justiça, o INSS costuma ficar em disparado entre os principais clientes da Justiça. Na primeira edição, o que gera o maior desses, nós tínhamos 2.136.386 processos demandantes na Justiça contra o INSS. No intervalo de 20 anos, aumentou 1 milhão os casos em média por ano de espera, saindo do quantitativo de 2 milhões ano processos na Justiça contra o INSS para 3 milhões de demandas aguardando a análise de um juiz. Essa expressiva taxa histórica do INSS de aumento do número de pessoas que entram contra o INSS na Justiça mostra algumas reflexões. Há anos o INSS não está sendo capaz de fazer a sua tarefa de casa, isso é, atender minimamente os pedidos de concessão ou revisão de benefícios, a ponto de gerar insatisfação, e o interesse de levar o caso para a Justiça. A ineficiência e não prestar serviços públicos razoável nas agências do INSS termina desacreditando que o INSS possa conseguir valer os direitos do cidadão que paga por isso.
O segurado provoca a determinada pretensão no INSS, mas no fundo nutre a desconfiança que sofrerá pela demora no atendimento negativo do pedido e reconhecimento da parte dos seus direitos. Ou seja, você que é segurado do INSS, não acredita mais no INSS. Outro ponto é o prévio requerimento administrativo, ou seja, o serviço dentro do INSS. Como é imprescindível, indispensável o pedido primeiramente na agência, ou seja, você não pode ir para a justiça sem antes passar pelo pedido no INSS, para somente depois, então, se houver a necessidade, acionar o judiciário, o segurado fica atrelado a um serviço administrativo do INSS, fica preso ao INSS obrigatoriamente. Não tem como pular o INSS. Em caso de demora excessiva ou negativa, parcial ou total, daquele pedido seu no INSS, que é quando o judiciário, portanto, deve ser acionado, que é quando você deve sim procurar a justiça. O trabalhador sofre muitas vezes com a dupla espera. Nesse ponto, é preciso frisar aqui, mostrar para vocês a dificuldade de vários governos em fazer concurso para recomposição de capital humano nas agências. A dificuldade dos anos anteriores dos governos fazerem concurso público para contratarem novos funcionários para o INSS. Mostrando essa relevância aí de renovar, essa grande importância de renovar o número de trabalhadores dentro do INSS sobre a justificativa de quê? Economizar dinheiro na folha de pagamento, que não surte efeito e termina deixando aí a conta mais cara, pois se o assunto não for resolvido no INSS, será na justiça, onde o custo tende a ser muito mais alto. Como eu disse para vocês, o INSS tem que pagar por bem ou por mal. Então, se o governo não quer investir dinheiro para contratar gente, para que o INSS funcione de maneira eficaz, correta e rápida e que você não seja prejudicado, infelizmente, nós vamos ter que continuar indo para a justiça e fica isso muito mais caro para o governo. Será que o governo não enxerga essa situação? É mais barato investir no salário de um funcionário do INSS e viabilizar que o trabalhador saia da agência do INSS com o seu pedido, com o seu caso resolvido e principalmente o seu direito respeitado. Afinal, na justiça sai mais caro a discussão, pois gasta-se com despesas processuais, como juros, correção monetária, perícias e honorários sucumbenciais, ou seja, os advogados têm que receber os benefícios tanto da parte que você paga quanto de quem ganha a ação. Então, dessa forma, além disso, os gastos indiretos em mover nessa máquina da justiça, a exemplo do salário dos juízes, desembargadores, analistas, advogados, também pessoal da área de contabilidade, os calculistas e, é claro, os procuradores federais. O salário hora destes custa a maior parte aí, que os técnicos, analistas, assistentes sociais e médicos nos âmbitos das agências. Então fica muito mais caro você pagar todos os custos da justiça do que pagar funcionários dentro do INSS. Como historicamente nós podemos ver, o INSS responde pela maioria das ações na Justiça Federal, é possível dizer com clareza, com firmeza, que a sua postura vem provocando gastos elevados para os cofres públicos, além, é claro, de descontentamento do segurado, da segurada do INSS, com a ineficiência administrativa que custa caro para todos nós da sociedade. Nesse último relatório que foi trazido pelo Conselho Nacional de Justiça, CNU, divulgado aí as despesas totais do Poder Judiciário, somam 103 bilhões de reais, exatamente, não são milhares, milhões, são bilhões de reais, mais de 100 bilhões de reais. Como a maioria dos casos contra o INSS, casos previdenciários, são resolvidos na Justiça Federal, a defesa deste consumo aí, 12 bilhões no montante,
mas excluindo aí os servidores e aposentados, deixando apenas gasto efetivo com o funcionário do Poder Judiciário. A despesa seria na faixa de 80%, 9,8 bilhões. O INSS responde por cerca da metade do acervo da Justiça. Então, poderia se pensar que metade desse valor, cerca de quase 5 bilhões, são 4,8 bilhões de reais, é mobilizado apenas para resolver pendências que não foram solucionadas dentro das agências do INSS. É muito dinheiro. Não se tem noção exata do prejuízo que o INSS provoca nos cofres públicos, mas se a máquina pública não tivesse tanta demanda, é inevitável que o gasto da Justiça Federal cairia e influenciaria na quantidade de decisões judiciárias e a sua rapidez também. Resumindo, o que aconteceria? Se o INSS não tivesse tantos casos na Justiça, a Justiça seria mais rápida e daria respostas em uma quantidade maior, em um tempo menor de tempo. Afinal, o INSS ele demanda em 7 mil novos processos por dia. Vou repetir para vocês. 7 mil pessoas entram na Justiça contra o INSS todos os dias. Ele configura o primeiríssimo colocado, são 3,87% dos processos pendentes do Poder Judiciário, o que representa 3,2 milhões de casos na Justiça contra o INSS. O segurado, ele coloca aí a Caixa Econômica Federal como sendo o segundo, 1,8%, 1,6 milhão de processos pendentes. Em terceiro lugar, o culpado está o Bradesco, com 0,6%, são 510 milhões de processos pendentes na Justiça. Em primeiro lugar, o INSS. Em segundo, a Caixa Econômica Federal. Em terceiro lugar, o Bradesco. São campeões de ações, pessoas que entram contra essas instituições na Justiça. Um atendimento melhor, de qualidade nas agências do INSS, iria causar o quê? Maior satisfação, mais rapidez e, é claro, ia baratear os custos daqueles que precisam resolver problemas hoje na Justiça. Então, como eu disse para vocês, não tenha medo de entrar na Justiça contra o INSS. É hora de fazer o INSS pagar e o pagamento vai ser por bem ou por mal. Se você tem uma negativa, um indeferimento do INSS, não pense duas vezes. Procure um advogado próximo de você para entrar com uma ação na Justiça contra o INSS, porque é o meio que você vai ter mais chances de conseguir o seu direito. Essa é a realidade do INSS hoje e infelizmente vai perdurar durante muito tempo. Gasta-se mais, mas é o meio mais certo de você conquistar os seus direitos. Se o governo pensasse um pouquinho melhor, gastaria menos dinheiro e teria um cidadão, uma cidadã, um trabalhador, uma trabalhadora brasileira muito mais satisfeito em ter um atendimento dentro da agência do INSS, um atendimento humanitário e muito mais rápido. Enquanto não houver investimento em contratação de funcionários do INSS, melhoria no quadro de tecnologia, mais computadores, internet mais rápida, melhores condições de trabalho para funcionários e médicos do INSS, enquanto não tiver isso, a Justiça ainda é o melhor caminho para você. Compartilhe essa informação para que as pessoas entendam e entrem agora com processos contra o INSS na Justiça para ter uma chance melhor de conseguir e maior de conseguir os seus direitos. Eu vou ficando por aqui. Essas informações são do Conselho Nacional de Justiça. Eu vou deixar para vocês aqui também na descrição do vídeo para vocês verem os números absurdos. Como eu disse lá no início do vídeo, a população junta dos estados de Sergipe e Distrito Federal é o número de pessoas que tem à espera de uma decisão do INSS hoje. É um verdadeiro absurdo. Quer receber informações e notícias, ficar atualizado do que deve ser feito e como agir nesse momento difícil das pessoas que buscam o serviço do INSS e não tem uma resposta? Acompanhe os vídeos do canal Drone Diário e, acima de qualquer coisa, compartilhem para ajudar as outras pessoas. E eu conto com a sua participação. Deixe aqui o seu comentário, a sua indignação a respeito disso,
para que o maior número de comentários, o maior número de likes, isso possa chegar até os nossos governantes para que uma providência urgente seja tomada. Nós precisamos fazer com que essas pessoas entendam que nós precisamos de o mais rápido possível uma atualização, uma decisão definitiva dentro do INSS para melhorar as condições de atendimento. Eu conto com a ajuda de vocês para que nós possamos lutar por esse direito. Forte abraço, fiquem com Deus, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo trazendo informações para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo.